estão nos acompanhando, como sempre, sejam todos muito bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, que é um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje daremos continuidade ao módulo do mês de outubro, que é Fragmentos da Democracia, as Jornadas de Junho, no Brasil, que tem curadoria do sociólogo e pesquisador da USP, Demetrio Magnoli. Está aqui conosco hoje, prestigiando sempre os palestrantes por ele indicados. E no programa de hoje teremos o filósofo Roberto Romano, que irá tratar do tema O Poder dos Palácios e a Força das Praças. Roberto Romano é filósofo, doutor pela École des Hautes Études em Ciências Sociais de Paris e atualmente é professor da Unicamp. Autor de diversos artigos e livros como Caldeirão de Medeia, Ideias e Consequências, Ponta de Lança, entre outros. Alguns desses vocês encontrarão aqui à disposição com a nossa parceira Livraria da Vila e vocês poderão depois autografar com o próprio professor Roberto Romano. Após o encontro, o palestrante vai responder as perguntas da plateia, vão pensando nisso, e sem mais, vamos chamar aqui ao palco o professor Roberto Romano. Vamos recebê-lo com aplausos de boas-vindas. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite e espero estar, pelo menos, à altura dessa honra concedida. Eu quero agradecer especialmente ao Demetrio pelo convite, mas também pela sua palestra. Ela vai me dar um norte importante. Por que eu digo isso? Porque vocês se lembram, ele defendeu uma ideia que nem sempre é bem-vinda na academia brasileira, de que não existe movimento social ou político espontâneo. Isso, para mim, é muito grado, porque quando eu fiz a minha tese de doutorado em 79, havia um movimento, a tese era sobre a Igreja e o Estado e os movimentos populares, havia uma doutrina de que as comunidades eclesiais de base eram espontâneas, nasciam do povo mais ou menos como cogumelos, né? E o fato de ter mostrado que elas não eram espontâneas, que elas tinham coordenações, determinações, programas, etc., me causou muitos problemas com a direita e com a esquerda, acadêmicas e extra-acadêmicas. Eu pensei nessa temática das massas e do palácio, porque são dois elementos, como diz bem Norberto Bobbio, que é um filósofo e jurista de quem eu gosto muito, são dois elementos essenciais da vida democrática. Se você tiver apenas palácio, você não tem democracia. Se você tiver apenas a massa, você não vai ter democracia. Então, a junção, a contradição, os choques entre esses dois elementos são o constituinte da vida democrática. Logo no começo da verdadeira vida democrática, que era a grega, nós tivemos esse choque. E definido pela questão da defesa da terra, da defesa da cidade, entre aqueles que eram chamados os muitos, não é? Hoi polloi, né? E aqueles que eram os poucos que tinham a riqueza e o controle político, jurídico, etc., da cidade. Os muitos reclamavam que os poucos só gostavam deles para a guerra. Na hora da guerra, eles eram importantes. Na hora da direção política, não valia mais, não é? Esse choque é que define o surgimento e o andamento da chamada democracia grega.
Então, eu gostaria de começar, já que é café filosófico, vocês vão me perdoar, né? Começando com o único filósofo que eu conheço, porque, segundo outros abalizados comentadores, toda a filosofia ocidental é uma nota de pé de página a ele, né? Que é Platão, né? E eu gostaria de começar falando justamente do surgimento do Estado na perspectiva de Platão. Platão é um arcaizante. Ele pensa segundo os padrões da filosofia antiga, da filosofia pré-socrática. Um dos pensadores mais importantes nessa linha é Empédocles de Agrigento, que imagina a natureza como uma sucessão de ajuntamento e desagregação. A natureza como violência e guerra, né? Não existe tranquilidade absoluta na natureza. Ele traduz isso com o nome de amor e ódio, né? A natureza, ela se junta e ela se separa permanentemente. E os 4 elementos da natureza dificilmente se unem, eles estão sempre se combatendo. Então, a natureza, a física, e ficou muito moda durante certo tempo falar de microfísica do poder, né? Em reação à macrofísica do poder, pensada por Comte, por Marx e por outros, não é? Essa física, ela define o espaço exterior à humanidade e define a humanidade. A humanidade, ela também é esse conjunto violento de choques. A natureza, então, ela não pode ser dita boa nem má, verdadeira nem falsa, ela é violenta, né? Então, os seres humanos carregam a natureza dentro de si e são também violentos, né? Eles não são bonzinhos, eles não são comunitários, não é? Então, nessa medida, Platão começa o seu pensamento sobre a natureza, mostrando que essas forças tendem a se enfrentar e tendem a se dissolver. E não há estabilidade. E como se consegue estabelecer um trato de tranquilidade entre esses elementos? Através da arte, né? É o teknites, o termo grego, que nós traduzimos por demiurgo, e que algumas traduções ruins traduzem por Deus, né? É esse técnico que, com força e com inteligência e com matemática, consegue harmonizar esses 4 elementos, não é? E a harmonia, é bom lembrar, é um termo que significa prego, gonzo. Quando você vai juntar 2 tábuas para fazer um navio, aquele prego é harmonia, né? Então, quando você consegue juntar esses elementos, você consegue fazer aquilo que ele diz é a máquina do mundo. A máquina do mundo é uma máquina produzida com força, com destreza, com inteligência e com matemática. Essa máquina do mundo, por sua vez, pode se dissolver a qualquer momento. Ela não é garantida. Os elementos podem destruí-la de dentro para fora. Assim também, aí nós saímos do diálogo Timeu, onde ele analisa isso, que é um dos diálogos já conhecidos na Idade Média. As catedrais góticas, boa parte delas são feitas segundo o modelo do Timeu de Platão. Saindo do Timeu, ele transpõe essa perspectiva de violência natural que está no peito de cada ser humano para a cidade. A cidade também tende a se dissolver a qualquer momento, né? E, portanto, é preciso produzir uma máquina que harmonize esses entes perigosos e violentos que são os seres humanos, né? Essa máquina é a República de Platão. Nós somos muito influenciados pela leitura romântica do século XIX e nós adoçamos demasiadamente Platão.
né? Platão, para nós, é do amor platônico, do romance, da baboseira. Todo almanaque do Elixir Paregórico traz esse Platãozinho docinho, né? Não é. É um dos autores mais realistas e mais violentos da história do pensamento ocidental. Então, nessa medida, a República é pensada como essa máquina que vai controlar, não é, esses homens e mulheres que tendem para a guerra permanente, né? Então, esse texto da República termina o seu itinerário num outro diálogo chamado As Leis, né? Onde ele faz um trabalho não apenas social, mas um trabalho inclusive de arquitetura e de controle espacial da cidade para garantir a harmonia, né? Então, você tem aí uma proposta de máquina de controle da vida social. O Renascimento e o começo do Estado moderno vão justamente ler Platão o tempo todo, não é? Platão é o autor mais lido pelos estadistas, pelos políticos, pelos juristas, etc., pelos padres, não é? Desse período do Renascimento. E é dessa ideia de uma máquina de controle da sociedade, de uma sociedade violenta, não é, que surge o famoso Estado moderno. Essa máquina vai ter um habitáculo. Esse habitáculo vai se chamar palácio. É no palácio que se estabelece aquilo que nós conhecemos como razão de Estado. A razão de Estado é uma forma de produzir o controle da sociedade, aperfeiçoando 3 elementos fundamentais. E esses elementos nós vivemos até hoje. O monopólio da força física, os primeiros momentos do Estado real tiram dos nobres e tiram da igreja o controle dos corpos, o controle da norma jurídica. Não é mais o senhor feudal que dita as normas, não é mais a igreja quem dita as normas, é a corte, é o rei, né? E o monopólio da captação do excedente econômico através dos impostos, não é? Esses 3 elementos são os grandes monopólios do Estado. E, coerentemente com essa centralização, se faz uma máquina de saberes e uma máquina de despistamento de saberes. A razão de Estado é, por excelência, uma técnica de esconder do governado e dos outros concorrentes, os Estados nacionais, saberes e conhecimentos sobre as suas potências e as suas fraquezas, né? Então, a razão de Estado, ela se define nessa perspectiva como essa máquina de repressão, né? O que nós temos nessa perspectiva dessa máquina de repressão? Em primeiríssimo lugar, a racionalização da força física. Os exércitos começam a se tornar burocratizados. A racionalização da justiça. Os tribunais passam a receber, então, uma forma racional e ampla. E a racionalização dos impostos, não é? Nesse momento, você tem o começo do uso extensivo e intensivo da estatística, por exemplo, né? Para os senhores terem uma ideia de quanto patinava nesse momento essa ciência da estatística e esse controle burocrático, segundo levantamentos do século XVI, feitos como ensaios ainda, a França, naquela época, teria 160 milhões de habitantes. Para vocês terem a ideia do erro, né, e como isso foi sendo aperfeiçoado, né? O Estado, então, quando chega ao século XVII, atinge essa capacidade de controle absoluto. Eu preciso voltar ao Platão. Um elemento fundamental da instalação dessa máquina do Estado está no fato de que o ser humano é selvagem. E o ser humano reunido em multidão, em massa, é mais selvagem ainda, né?
esse ser humano, então, se torna uma ameaça. Não é? Ele é facilmente seduzido pelos discursos dos demagogos, ele é facilmente seduzido pela sua própria força, pela sua própria violência, e ele, sobretudo, não entende nada da cultura e da ciência. E, portanto, ele não tem condição de dirigir o Estado jamais. Não é? Então, essa consideração da massa por Platão é essencial para que ele justifique a máquina de controle, de repressão e de educação. Não é? Então, essa massa, ao longo da história pós-platônica, e sobretudo na época da razão do Estado, no século XVII, é tida, então, como um conjunto de bestas feras que devem ser domadas pela máquina do Estado. Não é? Quanto mais controle, menos deve-se dar liberdade para essa massa. Não é? Então, esse contraponto do palácio e da massa é alguma coisa que se torna importante, né, até o final do século XVII. No meio do século XVII, você tem já uma fratura dessa massa, dessa máquina, que é a Revolução Inglesa. Com a Revolução Inglesa, não por acaso, os principais líderes da Revolução assumiram o nome de niveladores. Eles vão nivelar a experiência política. Não é? Não tem mais aquela divisão entre aqueles que são sábios e que estão no palácio e que têm o controle da estatística, da razão, da força física e da norma jurídica, e aquele que é entendido como simples povo que deve ser desprezado. Não é? Com a Revolução Inglesa, você tem a contestação desse poder absoluto do palácio. Não é? Não por acaso o rei é decapitado, não é? Se segue um período de república extremamente tumultuado que termina numa ditadura. Essa máquina do palácio recebe outro choque, outro desarranjo com a Revolução Norte-Americana. Não é? Na Revolução Norte-Americana você tem, então, uma mudança bastante séria e um aprofundamento de uma tese presente no século XVII, em inglês, que é a tese da accountability. Não é? O governante, seja ele deputado, seja ele rei, seja ele juiz, tem que prestar contas ao povo, coisa que na máquina de governo idealizada por Platão seria absurdo. Você não tem que prestar contas a ninguém. Não é? Então, na perspectiva norte-americana, até hoje, os Estados Unidos primam por isso, há uma agência de accountability do governo, não é? Um elemento importante, e essa perspectiva, não é? Se radicaliza na Revolução Francesa, não é? Onde essa tese da responsabilização chega ao paroxismo de você ter juiz eleito e destituído pelo próprio povo. Você tem governantes eleitos e destituídos pelo próprio povo, numa relação de prática direta de democracia. São a Comuna de Paris da Revolução e depois que vai ter um prolongamento ideal em 1870 com a Comuna de Paris. Né? Essa tese da democracia direta. Né? Então, se você não tem mais uma relação de separação da massa e do poder, né, e do palácio, você tem uma espécie de atenuação do poder absoluto. Ora, deixemos esse momento e passemos ao Brasil. O Brasil surge na época da máquina do palácio, não é? Da máquina platônica, funcionando a todo vapor. Não é? O povo não tem nada a dizer, você tem que saber tudo dos conselheiros do rei e dos expertos em governo. Não é? O Brasil, por outro lado, aparece numa perspectiva guerreira. Nós não temos municípios. Até hoje não temos, mas no começo não tínhamos. E o município, os senhores sabem, é uma invenção do Império Romano.
O que era um município? Era aquela cidade que tinha leis próprias, normas próprias, impostos próprios, e que fazia um contrato, um fedus, né, de federação com Roma, e trabalhava com Roma como aliada. Aquelas cidades desimportantes eram simplesmente dizimadas. Aquelas que tinham maior importância se tornavam sócias de Roma. E os municípios resistiram, quando caiu o Império Romano do Ocidente, eles resistiram em toda a Europa e resistiram à instalação do poder real, né? Se os senhores quiserem mais reflexão sobre esse ponto, Tocqueville, no antigo regime e a Revolução, mostra bem essa sequência, né? Então, quando você tem essa resistência dos municípios, há uma guerra muito grande entre município e poder central. O rei de França, por exemplo, proibia a eleição do prefeito e dos vereadores e depois vendia esse direito para os municípios, né? Era um modo de arrecadar, inclusive, mais dinheiro, né? Esses municípios resistiram e resistem até hoje na Europa aos poderes centrais. Se os senhores se lembrarem, fracassou o projeto de uma Constituição da União Europeia e os estudiosos mostram que o centro de resistência maior foram os municípios, né? Por quê? Porque os municípios tinham medo de que, entrando nessa União Europeia e com leis daquele calado, os recursos deles iriam parar em outra região, sem que eles pudessem ter controle dos seus próprios recursos. Ora, o Brasil não teve municípios, porque ele apareceu já com o absolutismo, né? Nós tivemos entrepostos comerciais e entrepostos religiosos, né? Quer dizer, pontos de conquista religiosa ou guerreira, né? E o que você teve você tinha vereadores, você tinha uma série de coisas, mas todo o poder era concentrado em Lisboa, depois concentrado em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Até hoje, eu digo, não temos município. A professora Maria Silvia Cavallo Franco, que é minha esposa, tem um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata, onde ela mostra essa situação dos municípios que permanece até hoje. Como a maioria dos impostos seguem para o poder central, até o século XIX era a título de garantir a posse do imenso território nacional, né? Esses impostos retornam com muita dificuldade. Então, existiam municípios, ela mostra no seu livro, que tinham 100 anos sem escola, sem cemitério, sem hospital, sem calçada, sem nada, né? Mas os impostos continuavam indo para o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Os homens bons, esse é um termo do Império Romano, né, os ricos fazendeiros, eram os vereadores e eram os prefeitos. Então, eles emprestavam do seu bolso para o município para fazer obras públicas. Então, ela cita atas da Câmara de Guaratinguetá, por exemplo, cada vereador emprestará tantos mil-réis para a construção do hospital, né? É claro que isso aparecia para o eleitor como um favor, né? Olha que homem bom que ele é, né? Ele empresta para o município. Ela mostra que, muito rapidamente, esse raciocínio se inverte. Se quando o município precisa, eu empresto, quando eu preciso, o município tem que emprestar. Se estabelece essa indistinção do dinheiro do município e o dinheiro privado, né? E ela conta, inclusive, o caso de um tesoureiro de município que jogava com a arrecadação no fim do mês e devolvia no começo do mês seguinte. Quando ele foi processado, ele achou um absurdo, né? Porque o errado é não pagar, né? Mas não passava pela cabeça dele que o errado é você colocar a mão no dinheiro do município. Essa prática os senhores conhecem até hoje, né? Então, essa situação de abandono dos municípios e de inexistência de federação, de fedus, né, faz com que você tenha um movimento perene de produção dos intermediários, dos brokers, né? Aqueles que arrumam o dinheiro do município, mas que está em Brasília, no Ministério da Fazenda ou do Planejamento, e trazem para o município, né?
E é claro que, nesse ponto, eles pedem o pedágio, né? Eles têm o pedágio. O que faz com que essa supercentralização, que é de cunho absolutista, essa tese de que o saber se concentra no palácio e que não é preciso prestar contas à população nenhuma, torne as nossas políticas todas, políticas públicas todas, verdadeiras calamidades, né? Você não tem política pública digna desse nome em nenhum setor nacional. Educação, segurança, saúde, etc. Né? Você tem essa concentração burocrática no palácio, essa necessidade de passar pelos carimbos dos grandes oficiais do reino, mas você não tem uma presença dos municípios a eles mesmos. Eles, para qualquer coisa, um prefeito precisa de passar por essa longa sequência do dinheiro que vai e do dinheiro que vem, né? Então, essa ineficácia das políticas públicas faz com que essa máquina mostre seu anacronismo cada vez mais crescente. A população brasileira cresceu enormemente, ela dominou o território, ela tem saberes que são inéditos, ela entra em contato com realidades totalmente complexas hoje, mesmo estando no interior de Goiás, ou no interior de Mato Grosso, ou no interior do Amazonas, né? Ela aumentou enormemente, o que exigiria serviços públicos sempre mais eficazes, mas a máquina está emperrada, né? Então, o que você tem? Você tem essas manifestações de massa que manifestam mais a insatisfação com essa falta de eficácia do poder estatal, né, e de eficiência do poder estatal, e, efetivamente, uma perda, não é, de representatividade. Cada dia nós vemos, isso com muita preocupação, o vazio entre, não é, as massas, e as massas urbanas, todas elas, e as instâncias de poder, não é? E aí eu tentaria responder a pergunta que o Demétrio fez, essa questão das massas terem se manifestado contra os partidos políticos. É que, na verdade, os nossos partidos políticos integram a máquina do palácio, né? Elas são continuidade dessa máquina e são tão antidemocráticas quanto os palácios brasileiros, né? Elas são propriedade de grupos, às vezes até de um indivíduo, né? Elas não têm nenhuma abertura para as suas bases, não há nenhuma democracia interna em partido nenhum. O Partido dos Trabalhadores era o último que praticava uma certa consulta interna e debate pelas suas tendências. A partir da eleição do presidente Luiz Inácio, isso foi abandonado totalmente. Hoje, as indicações políticas, as candidaturas, saem do bolso do ex-presidente, mas os outros partidos são exatamente iguais, não é? O Partido Tucano, me perdoem, né, também pratica uma coisa similar, o que faz com que eles sejam cada vez mais oligarquias, isso é, o domínio de poucos, não é? Você tem um partido inteiro que supostamente é nacional, mas que tem 3 candidatos, não é? Você tem uma rinha inteira, não é? Com, no máximo, 10 candidatos, não é? Quer dizer, você tem uma prática de oligarquia que é batizada de democracia. E, quando você olha a estrutura interna desses partidos, você vê que eles são, de fato, propriedade de grupos. E existem dirigentes de partidos que estão naquela direção há 30, 40 anos, né? Não permitindo a entrada de gente nova, não permitindo a entrada de juventude. A juventude que entra nesses partidos tem que ser obediente a esses grupos oligárquicos, antidemocráticos, o que faz com que as pessoas que foram à manifestação percebessem que havia uma identidade bastante grande entre essas máquinas dos partidos e a máquina do Estado, e desse Estado que não responde
às necessidades básicas da população através de políticas públicas, né? Então, o que eu queria salientar, né, é que se nós caminharmos, e aí nós temos uma situação que não é apenas brasileira. Na verdade, os senhores observam, no plano mundial, essa máquina idealizada, sobretudo a partir da Renascença, essa máquina está funcionando cada vez mais no vazio, né? Você não consegue mais manter o mínimo razoável dos famosos 3 monopólios, né? Pensemos no monopólio da força física. Potências hegemônicas, como os Estados Unidos, já usam força armada terceirizada, né? No caso do Iraque, nós sabemos bem. Você tem a terceirização dessa força, né? Então, aquilo que definia a novidade do Estado absoluto, que é o Exército Nacional, e o Exército controlado pelo poder do Estado, está escapando da mão do poder. O controle da norma jurídica, né? Se é verdade que nunca existiu um poder mundial, né, e nós sabemos bem a fraqueza da ONU, né, hoje você tem uma indefinição jurídica internacional inédita, né? E do ponto de vista do excedente econômico, da taxação do excedente econômico, basta falar narcotráfico e terrorismo, você já sabe do que nós estamos falando. Quer dizer, o Estado não tem controle dessas forças, né? E do ponto de vista interno também não. Então, é uma crise que nós estamos assistindo em plano mundial, no mesmo momento em que surgem forças tecnológicas de comunicação inéditas, porque até a revolução da televisão e do rádio, o Estado ainda controlava esses mecanismos. Vejam que, no caso de Goebbels, no caso do fascismo, no caso de Getúlio Vargas, etc., eles controlavam a informação através da propaganda. Era um instrumento eficaz de controle da massa, né? Com a internet, a coisa muda, vai de baixo para cima. Você não tem condição de manter uma agência central de propaganda e de controle. A China, eu vi outro dia, está usando milhares de sensores, né, para tentar controlar e não consegue, né? E isso é um movimento irreversível. Se a imprensa, né, que era coetânea à formação dessa máquina estatal, ela conseguiu, através da sua ação, minar essa máquina e produzir as famosas 3 revoluções, a inglesa, a francesa e a norte-americana, né? Vejam o que pode acontecer quando você tem essa capacidade imensa de comunicação que está engatinhando ainda. Nós não sabemos até onde pode chegar. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem, mas uma coisa muito fácil é juntar 100 mil pessoas no Facebook e anunciar que vai para a rua, mas só vai 10, né? Isso é um ensaio, né? Nós não podemos dizer que se daqui a 4 anos ou daqui a 5 anos, essa eficácia será multiplicada, né? Então, a minha questão, né, é exatamente essa. Você tem o palácio funcionando e está cada vez mais girando no vazio. E você tem a massa, né, que está desorganizada e que é capaz, né, ao mesmo tempo, de perceber essas fragilidades da máquina do Estado. Até onde nós podemos ir? O que pode acontecer? Eu não sei. E duvido, aí pode ser que eu esteja sendo arrogante em demasia, duvido que haja uma resposta fácil para essa situação, né? De absolutamente não termos condição de manter o Estado tal como ele se definiu, né, através, sobretudo, desses 3 monopólios, e, ao mesmo tempo, você não ter as massas suficientemente organizadas para ampliar essa riqueza imensa de comunicação trazida pela internet, né, e por novos meios de comunicação. Então, é isso que eu queria dizer aos senhores. Eu acho que eu não tenho uma visão nem positiva nem negativa desses movimentos de massa.
Eu os vejo como Platão vê a natureza, né? Ela é violenta, né? Ela não é boa nem má, no meu entender, né? O que é preciso, efetivamente, se nós queremos, no meu entender, se nós queremos uma democracia, é que essa massa não se destrua, que essa massa não se devore, né? Essa lição platônica realmente continua. Falar nisso num país como o nosso, onde o linchamento faz quase parte do cotidiano, onde a vingança faz parte do cotidiano, onde a violência primária, face a face, faz parte do cotidiano, é um desafio muito grande, né? Então, é isso que eu queria dizer logo de começo aos senhores. Muito obrigado. Obrigado, professor Romano, por levantar essas contradições, né, da República no Brasil entre, digamos, um choque entre o palácio e as praças. Eu acho que as provocações do professor Romano são suficientes para a gente poder agora abrir o debate. Então, levantem a mão, por favor. Procurem aguardar alguns segundos que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando tudo. Temos perguntas da internet, mas procurem serem objetivos para dar oportunidade a todos de se expressarem. Obrigado. Boa noite, professor. Aqui. Nós estamos transmitindo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e também participar com perguntas via chat. A Lê Bacelar diz o seguinte, que em um artigo para o Globo, o senhor disse que grupos como o Black Bloc, que incitaram atos de violência nos últimos protestos pelo país, acabaram afastando muitas pessoas das manifestações públicas, e que essa violência não contava com o apoio da sociedade. Porém, nas últimas manifestações, eles estão ganhando apoio de vários setores, como os professores, por exemplo. A que se deve essa simpatia, entre aspas, ela coloca, com este grupo que, de acordo com ela, nos remetem ao fascismo? Bom, o Demetrio já falou sobre essa questão dos Black Bloc. Eu só gostaria de lembrar um aspecto genético, né? É bom recordar que os Black Blocs surgem na Alemanha, em primeiríssimo lugar, como resistentes contra a polícia que queria retirá-los de moradias, né? Então, eles eram invasores de moradia. A polícia, na reintegração de posse, sempre é bastante violenta. Só basta lembrar aos senhores um nome, Pinheirinho, vocês sabem o que eu estou falando, né? Quer dizer, efetivamente, eles conseguem bastante popularidade no começo, no momento em que defendem a sua causa e a causa daqueles que estão próximos a ele, de uma forma violenta, né? Então, essa gênese vai se acrescentar à ideia extremamente radical de esquerda, da autonomia, não é? Da prática da democracia direta, da recusa da máquina do Estado, não é? Eu vejo nesse movimento, digamos, a quintessência da prática e da teoria de esquerda da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa e da Revolução Russa, né? Quer dizer, você tem essa radicalização idealizada da ação direta, né, da democracia direta contra a máquina do Estado. Não por acaso, na Revolução Francesa, essa máquina que estava sendo destruída sabia que precisava do apoio popular, né? Existe uma frase muito interessante de Saint-Just, né? Quando os jacobinos percebem que a revolução está perdendo, né, eles dizem: a revolução gelou. É a massa popular que dá calor para as ações radicais da Revolução Francesa. E a massa popular começa a não dar mais esse calor, né? Não dá mais essa energia, né?
Inclusive, tem todo um fundo de termodinâmica que não caberia falar agora, mas, na verdade, nós temos essa permanente tensão entre o quente e o frio, o esfriamento da natureza, né? Para prolongar artificialmente a vida, nós temos que produzir a técnica. E a técnica utilizada foi a técnica do terror. O terror é uma técnica para fazer as massas não esfriarem, né? E, por isso, ações cada vez mais radicais e cada vez mais violentas, né? A guilhotina, a perseguição e tudo mais. Então, o que nós temos, no meu entender, o que nós temos nesses meninos e meninas Black Bloc? Eles são uma espécie de revivescência dessa tradição, né? Eles acham que estão combatendo determinada forma de Estado, que ainda está fortíssima, quando, na verdade, como eu tentei indicar, essa máquina está cambaleante, né? E eles têm, no meu entender, uma ilusão similar àquela empregada pela esquerda que tomou em armas na ditadura civil-militar, né? Imaginando que elas teriam condição de exemplificar, de serem vanguardas da luta contra o Estado autoritário, né? Esse erro nos custou muito caro, né? E, certamente, esse erro vai custar muito caro para nós, né? Então, eu não diria, me perdoe a internauta, né? Eu não diria que eles são imediatamente fascistas. Eles são adeptos do terror, né? É claro que o terror, no século XX, teve a vertente fascista e a vertente comunista, né? Mas o que é mais importante, no meu entender, é que eles imaginam que podem retomar essa ideia da democracia direta através do exercício da violência, né? Eu acho que essa simpatia trazida pelos professores, né, trazida aos professores, ou que os professores empregaram, é justamente o fato de que esses professores não souberam ou não tiveram condições de dialogar com as autoridades do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que não viam com seriedade uma política pública, como não vê com seriedade, me perdoem, nenhuma política pública no Brasil, né? E aí você tem esse socorro desses movimentos, mas isso, no meu entender, é temporário, né? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, primeiro, estou vendo obrigado. Na tela. Obrigado pela apresentação. E, em primeiro lugar, senhor, a gente decidiu que os movimentos sociais eles são difusos e não há coesão nas ações da massa. E isso coloca em oposição à atuação com o Palácio pela ingerência histórica das políticas públicas em diversos setores. Você acha que, na sua opinião, mais correto é a atuação na estrutura do Estado ou a tentativa que está sendo falha de organização das massas? Olha, eu ainda estou naquele momento de que nós deveríamos tentar a democratização do Estado, né? Não vejo ainda sinais de uma obsolescência absoluta dessa instituição, né? Agora, esse trabalho de chegar até o Estado e movê-lo e de atenuar nele esse veso burocrático e esse veso autoritário é um trabalho muito árduo e muito difícil. No caso brasileiro, por exemplo, imagine quão difícil é você retirar esse entulho pesadíssimo que é a centralização absoluta dos impostos, da força e das políticas públicas no Palácio, já ia dizendo no Palácio Real, no Palácio do Planalto, né? Quer dizer, você tem essa ausência de
de federação, que é uma coisa tremenda, né? O Gabeira, quando foi candidato a governador, fazia questão de mostrar que quase 60% dos municípios brasileiros não têm água e esgoto digno desse nome, né? E isso é confirmado, né? Então, se nesse ponto tão essencial você tem 60% da população fora de uma política pública digna desse nome, imagine em outros setores, né? Só pulando para outro lado, né? No começo do governo Luiz Inácio, o presidente declarou que no final do quatriênio o Brasil estaria aplicando 4% do PIB em ciência e tecnologia. Eu pediria aos senhores que fossem ver o quanto nós aplicamos em ciência e tecnologia depois de 10 anos, né? Quer dizer, um país que não tem investimento em ciência e tecnologia, né? E aí nós temos todo o problema da inovação tecnológica, da produção competitiva, né? E vocês sabem bem que a única instituição brasileira que tem uma política coerente de inovação tecnológica chama-se FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? O resto é tudo ensaio e erro, não há nenhuma tentativa séria de levar a cabo uma política dessa, né? Então, se você tem esse emperramento da máquina brasileira no seu todo, como é que nós vamos conseguir a democratização, né? Sobretudo com essa pregação que vem desde o estado do setor positivista, que instaurou a República Brasileira, essa pregação contra a política, né? Essa tese que é repetida, retomada, de que a política é alguma coisa que não deve ser praticada pelo cidadão, né? Vocês conhecem bem a teoria do Comte, né? O cidadão é cidadão dentro da fábrica, não existe essa história de política, né? Política é coisa, Comte é um bom continuador de Platão, né? Política é coisa de governante iluminado pelos engenheiros, né? Essa é a função da política, né? Quem sabe manda, né? Então, essa história de consultar povo, etc., isso é uma ilusão da época teológica ou da época metafísica. A época positiva não precisa mais de eleição, de comício e essas coisas todas. Então, você tem essa permanente pregação contra a prática política. Você tem essa permanente pregação contra o liberalismo. Aqui no Brasil, se dizer que alguém é liberal é xingatório, né? Um termo que pega muito aqui no Brasil é individualismo. As pessoas têm nojo do individualismo, né? Você não pode ser indivíduo, né? Você tem que ser sempre ligado a uma classe, a um sindicato, ou alguma coisa para ter alguma dignidade. Basta lembrar o discurso de 1º de maio de 1933 do senhor Getúlio Vargas, né? O indivíduo não tem direitos, o indivíduo tem deveres, né? Então, essa questão também é importante. Nós temos uma longa tradição antiliberal no Brasil, né? Reforçada por 2 ditaduras ferozes, né? Então, essa democratização é muito difícil. Eu espero que nós consigamos, através dessas mobilizações, chegar a uma modificação dessa forma política. Olá, Roberto. Como você respondeu a pergunta que eu tinha deixado gravada sem que ela pudesse aparecer, então eu rapidamente pensei em outra pergunta, para não ficar sem perguntar nada. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: quando o PT surgiu e nos seus primeiros 10, 15 anos de existência, com uma linguagem muito mais primitiva que a sua, o PT fazia um diagnóstico que tinha alguma semelhança com o seu, sobre essa cisão entre o palácio e a massa, né? E além desse diagnóstico, e fornecia o que parecia ser a eles uma solução para essa cisão. E a solução seria construir uma ponte. Essa ponte seria construída por meio dos movimentos sociais. O novo Estado
ele falaria com a sociedade por meio de representações dessa sociedade, que seriam os chamados movimentos sociais. Quando o PT chegou no governo federal, com a eleição de Lula em 2002, isso, de certa forma, foi posto em prática, de uma maneira muito peculiar, que foi a partir de uma ligação e de um financiamento dos movimentos sociais pelo Estado. Então, o Estado passa a financiar os movimentos sociais, que seriam essas pontes que resolveriam o problema da cisão entre o palácio e a massa. Eu pergunto como você vê hoje, 10 anos depois, né, essa solução. Essa solução solucionou o que as manifestações de junho falam, se é que elas falam alguma coisa, sobre essa solução, né, do Estado conversar com a sociedade por meio dos movimentos sociais. É importante isso que você diz, porque, na verdade, o que aconteceu? Os movimentos sociais se tornaram palácio. Eles se tornaram palacianos. Isso, logo no começo, eu percebi, né? Tive várias situações existenciais, né? Por exemplo, dirigentes de movimento social que passaram a exigir carro oficial, né? Exigir verba de representação e coisas desse tipo, né? Então, ficou muito claro que o movimento era uma utilização e que estava se burocratizando rapidamente, tendo em vista alvos não propriamente da sua origem, mas daqueles que os dirigiam, né? Então, eles também se definem como uma certa oligarquia, né? Como oligárquicos são os sindicatos, né? Então, nessa medida, eu acho interessante, por isso que eu fiquei bastante atraído por essas manifestações, é que eu via nas páginas de debate da internet, dos movimentos sociais, uma ojeriza contra essa manifestação, né? Uma espécie de horror sacro em relação a elas, né? E eu cheguei a ver que caracterizavam manifestações essas como fascistas, como etc, etc, né? Como de direita e tudo mais. O rótulo veio muito rápido, né? E a burocracia é rápida para rotular. O que a burocracia mais gosta é do carimbo, né? Ela carimbando, ela está satisfeita, né? Então, esses movimentos, em boa parte deles, são burocráticos hoje, né? Eles têm dirigentes, têm formas de organização, eles são ossificados, né? Eu sempre chamo a atenção para um fato que para mim é sintomático. Eu acompanhei, você também, Demétrio, o orçamento participativo, né? O orçamento participativo eram 2% do orçamento municipal apenas, não tinha grande importância do ponto de vista de macroeconomia, mas ele tinha um condão. Ele treinava o cidadão para o controle das finanças, para o debate, para conhecer o que era um orçamento, o que era uma verba pública, etc. Eu sempre conto que, na primeira vez que eu fui a uma assembleia do orçamento participativo em Porto Alegre, entrou na sala, não é, um grupo que tinha uma faixa bem grande assim, né? Vou inventar o nome, né? A comunidade de Pedro Leopoldo saúda os participantes. E eu virei para a professora de sociologia que estava do meu lado, falei, onde é Pedro Leopoldo? Ela disse, não, professor, quem é Pedro Leopoldo? Pedro Leopoldo é o dono da comunidade. E as pessoas dos movimentos sociais, quando iam para o microfone, falavam, o meu movimento, o meu movimento. Eu falei, mas que meu movimento? Não, elas eram donas do movimento. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre criou fichas para que as pessoas não tivessem, para que elas pudessem agendar a matrícula dos seus filhos e não ficassem naquelas filas intermináveis, né? Muitos líderes comunitários exigiam que as fichas fossem dadas para eles, para que eles distribuíssem para os seus liderados, né?
Então, o orçamento foi crescendo, né? E inclusive em outros partidos com outras tendências fora do PT, eles começaram a ser incorporados. Assim que Luiz Inácio da Silva pisou no Palácio do Planalto, acabou o orçamento participativo. Vocês sabem de algum orçamento participativo funcionando? Não tem, né? Isso quer dizer o seguinte, essas formas que poderiam seguir para uma participação e para um controle que não é apenas demagógico, mas que é mais de saber, e aí eu faria Demetrio, eu faria um pequeno parêntese, né? Não por acaso o Brasil, que é um país anacronicamente absolutista, é o país que mais calunia as luzes francesas e inglesas do século XVIII, né? Isso quer dizer o seguinte, o saber é propriedade nossa de intelectuais da universidade, de esquerda ou de direita, mas é nossa propriedade. O povão que se dane, né? Quando você lembra que na Inconfidência Mineira, por exemplo, eles liam, esses autores das luzes, eles tinham a seu dispor uma enciclopédia, né? Eles tinham ao seu dispor jornais americanos, jornais europeus, que eram discutidos com a população, aí você vê a distância, né? Há um setor extremamente conservador que se disfarça de esquerda, né, que é misólogo por excelência. O termo misologia é inventado por Platão, né? É aqueles que têm ódio do raciocínio, aqueles que têm ódio do saber, né? Então, além de antiliberais, nós somos inimigos do pensamento quando traduzido para a massa. Então, você não tem difusão de saberes, né? As últimas iniciativas de política de educação para a massa foram 5 S's. Depois deles, eu não conheço nenhuma. Me perdoem se eu estiver cometendo um erro, né? Mas não há. Ora, quando você pensa que para uma pessoa como Condorcet, no tratado imenso sobre as eleições, né, ele recomenda que você ensine cálculo de probabilidades para o eleitor, né? Quando você pensa que no próprio currículo de Augusto Comte, que não tinha nada de democrático, né? No currículo de Augusto Comte da Biblioteca do Proletário, você tinha leitura de Laplace, você tinha leitura de Dante Alighieri, você tinha leituras que o senhor Luiz Inácio da Silva jamais vai sonhar que existem, né? Então, quando você pensa nisso, você pensa essa realidade que nós estamos vivendo, né? Então, você vê a distância e o quanto é bom para quem conserva o controle do palácio caluniar as luzes francesas, né? Então, é uma coisa que me revolta profundamente, né? Quando eu escuto uma pedagoga, eu tenho um certo problema com pedagogia, né? Quando eu escuto a pedagoga, começa que diz a ideologia ingênua das luzes que acreditava na educação, né? Por que quando você propunha o cálculo de probabilidades, né? Porque justamente, veja, vou dar um exemplo bem chão, né? Quando você diz, eu vou votar naquele fulano porque ele vai me dar uma dentadura, é um cálculo de probabilidade. Eu vou votar naquele fulano, ou naquela cicrana, ou naquele partido, porque ele vai trazer obras para o meu município. É um cálculo de probabilidades mais complexo. Não é tão simples. Eu vou votar naquele partido ou naquele grupo porque ele vai trazer uma política de ciência e tecnologia e, ao mesmo tempo, um aprofundamento da saúde pública. É um cálculo de probabilidade bem mais complexo. Eu vou votar naquele partido porque ele promete, né, modificar essa máquina velhusca da burocracia centralista brasileira. É outro bem mais complexo, né? E a perspectiva de Condorcet era isso, porque vocês todos certamente conhecem o paradoxo de Condorcet, né?
os que são matemáticos que me perdoem a simplificação, mas é exatamente isso. Quando você tem uma eleição plural, né, se você não tem o exercício do cálculo de probabilidades, vence aquele que é recusado pela maioria. O cálculo o paradoxo de Condorcet tem sido muito estudado nos Estados Unidos, sobretudo depois daquela confusão com o Jeb Bush, né, etc. Então, a questão de Condorcet você não pode pensar, né, na eleição em termos simples, você tem que pensar, sobretudo, no escrutínio, né? Ora, me perdoe, e o Demétrio conhece melhor do que eu isso, né? Com essa máquina da justiça eleitoral brasileira é danado, né? Porque a coisa efetivamente não se passa em termos de um cálculo e de um trabalho científico ou matemático, se passa através de normas absolutamente arbitrárias e burocráticas, né? A tal ponto que você diz que você não pode aceitar as indicações de um determinado partido, né, porque não atingiu o número legal, né, mas você aceita outras que foram totalmente fraudulentamente realizadas, a ponto de ter uma assinatura de um membro do Conselho Nacional de Justiça falsificada e validada por esse tribunal, né. Além disso, você tem incursões da justiça no Brasil que são verdadeiro deboche à chamada soberania popular, né. No caso do Maranhão é típico, né. Um candidato é acusado de compra e venda de votos, alguns votos, se retira, se caça esse candidato e se coloca a segunda colocada, que está lá, né, até agora. E que talvez esteja a neta dela, a bisneta dela, etc., porque aquilo é propriedade da família Sarney, né? E a justiça eleitoral acha isso ótimo, né? Então, são coisas, Demétrio, que, voltando à questão do PT, né? Havia uma proposta que aí sim é o núcleo do pensamento. Me perdoem todos que estão ligados ao PT, né? Se quiserem bater em mim, na porta. No núcleo do pensamento do PT, nesse período, eu me lembro, eu ficava assustado porque se dizia que o PT era o novo na política, né? Sempre que na história recente do Estado você apresentou-se como o novo, você ressuscita o terrorismo. Sabe, quer dizer, ou você aceita essa novidade, ou você integra as forças que devem ser derrubadas e destruídas, de qualquer modo, né? Então, é muito tranquila essa passagem, no meu entender, né, dessa novidade para a imposição dessa novidade, né? Nós somos tão novos que vocês não nos entendem, por isso nós vamos fazer como Rousseau, né? Nós vamos obrigá-los a ser livres, né? Então, e essa obrigação vai ser imposta, seja através da propaganda, e não por acaso eu sempre digo que o ministro mais importante do atual governo federal chama-se João Santana, né? Esse é o grande ministro, né? Porque ele dita os gestos, ele dita as políticas, ele dita as ideias e tudo mais, né? Então, você tem essa perspectiva e você tem a atemorização do adversário, né? A partir do momento em que, se você fizer críticas a governantes, você é de direita, você é golpista, você é isso, você é aquilo, você está efetivamente praticando o terror, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Não sei se Demétrio, se ajudou. Boa noite, professor. Obrigada pela palestra. Enfim, parece que antes de junho desse ano, a sociedade civil era mais apática. Ela tinha mais dificuldade em se
organizar em torno de manifestações para reivindicar as suas demandas, né? E hoje, professores, né, ocupando a Câmara em Goiânia, professores saindo das ruas no Rio de Janeiro, manifestações que continuam acontecendo em São Paulo, de menor porte, é verdade, mas que a imprensa já não noticia com a mesma frequência que antes. Parece que ficou muito mais fácil, que ela tomou mais coragem depois da jornada de junho. E o que eu queria saber é que, se ele existe, qual foi o entrave que essas manifestações do meio do ano quebraram dentro da sociedade civil para que ela tomasse mais coragem, para que ela conseguisse se articular com mais facilidade? Parece que ela tem agora. A sua pergunta é ótima e quase irrespondível, mas em todo caso eu vou tentar, né? Veja, vamos voltar para 1950 no Brasil. O que era o Brasil? Era aquela linguiça atlântica com um imenso território interior praticamente inabitado, né? Então você tem de 50 para cá um movimento de urbanização absolutamente delirante, né? Você tem cidades que aparecem em 20 anos e depois de 30 anos já tem 100 mil habitantes e tudo mais, né? Essa urbanização faz com que sejam necessárias políticas públicas, obras básicas de saneamento, de educação, de saúde, de segurança, etc. Mas você tem a coexistência dessa urbanização com a máquina repressiva e burocrática do Estado, né? Controlando os meios de divulgação, sobretudo o rádio, né? Então, você pega a ditadura Vargas, você pega a ditadura civil-militar de 64, você tem esse instrumento de propaganda e de intimidação permanente, né? Então, quando você tem a primeira eleição presidencial, no caso de Fernando Collor de Mello, você tem uma vaga nacional de tentativa de mudança, frustrada imediatamente. Depois você tem a tentativa que resultou em Fernando Henrique Cardoso, que também não satisfez plenamente a essa necessidade imensa de serviços públicos no Brasil todo. Então, o que você tinha? Você tinha massas dirigidas e controladas. O sindicalismo, por exemplo, até João Goulart, era uma burocracia controlada pelo governo, né? E você não tinha esse movimento, digamos, de baixo para cima, né? Coisa que é recente, no meu entender, né? Coisa que começa a existir com essa difusão imensa da internet e dos meios de comunicação que não são verticais, né? Então, essa apatia, né? Além do que, coisa que continua até hoje, né, mas que tende a estourar, esse controle violento face a face dos oligarcas, né? Você, até 10 anos atrás, você estava em terras de Sarney, você estava em terra de Antônio Carlos Magalhães, você estava em terra de Bornhauser, você estava em terra dessas pessoas, né? Esse movimento de urbanização e esse movimento de complexivização das exigências, né, faz com que as respostas dessa máquina, mesmo do ponto de vista da repressão, não sejam eficazes, né? Então, o que eu vejo, né, é que, por mais que se percam esses movimentos, né, eles traduzem uma exigência de mudança no relacionamento da máquina com as massas urbanas, né? E, aliás, eu ousaria dizer que esse é um fenômeno que não é só brasileiro, porque se você olhar bem, né, essa chamada e dita primavera árabe corresponde também a essa maior urbanização, né?
e regiões que não se urbanizam, e que não se urbanizam no sentido mais moderno, inclusive, como é o caso da Líbia, que continua ainda uma dispersão de tribos, etc., você não tem esses movimentos eficazes de baixo para cima. Você tem direções políticas e religiosas, né, de nível tribal, né, sem chegar a uma reivindicação universal de serviços e outras coisas mais. O Demétrio, na fala dele, lembrou bem o que aconteceu na Praça Tahrir, na Turquia. É um problema urbano, né? Você decidir que a praça vai ter tal ou tal destinação é um problema já urbano, né? Não é um problema tribal, não é um problema de sítio, né? É um problema que já supõe essa concentração de massas na cidade, né? Pensar que, no caso brasileiro, né, hoje você tem uma maioria bastante considerável da população em cidades, né, já muda essa composição da chamada sociedade civil, né? A sociedade civil de 50 era uma, de 60 é outra e a de hoje é outra, né? Eu teria dúvidas se nós temos sociedade civil. Esse é outro problema, né? Porque aí nós precisamos discutir o conceito de sociedade civil, né? Existe o conceito gramsciano, existe o conceito hegeliano, o marxista, etc. Agora, supõe-se que a sociedade civil seria a organização da sociedade independente do Estado, né? E que, portanto, tem condição de pressionar o Estado para as reivindicações dos vários setores que se reúnem socialmente, né? Aí me perdoe, né? Qual é a representação dessa sociedade civil no Brasil? Eu acho que a semelhança dos movimentos sociais, elas são palacianas. Infelizmente, o Brasil é o país onde a sociedade civil é profundamente palaciana. Vocês certamente vão se lembrar do dito do revolucionário Delfim Neto, né, que dizia que o empresário brasileiro gosta de mamar nas tetas do governo, né? E a coisa continua um pouco assim, né? Os operários também, né? Os movimentos sociais também, e essa autonomia da sociedade civil é bastante relativa. Professor. Diga. Aqui. Muito obrigado pela sua palestra. Eu quero voltar ao tema da violência, né? Quer dizer, nós não temos só o tema dos black blocs, que nós estamos muito perplexos, né? Mas temos também o tema do PCC, né? Que, com esse relatório, essa investigação que foi liberada agora, semana passada, a coisa está muito mais complicada do que nós pensávamos, né? Então, quer dizer, de alguma forma, a violência, o tema da violência, o clima de violência, está nos impressionando muito mais do que... Eu acho que esse vai ser um grande tema para a eleição do ano que vem. Impressionante, porque pela covardia dos governantes também, que não tem um projeto para resolver isso, que não tem uma proposta para isso, né? Então, eu fico muito impressionado, porque eu estive no México, voltei de lá um tempo atrás aqui. Então, essa violência, essa coisa de corte das cabeças, então, nós estamos... O Brasil, embora o livro da Maria Silva tenha colocado isso com muita clareza lá atrás, né, a morte de juízes de direito, a morte de promotores públicos, e essa disfarçatez do crime organizado, organizar tudo isso de dentro das prisões, e não resolver o problema do celular, tudo isso, essa incompetência nossa...
Quando junto isso, por exemplo, com a incapacidade da polícia, de alguma forma, ou do Estado, de dar uma direção para o tema. Quer dizer, eu pensava, e nós tínhamos discutido isso aqui, não é, aqui no Instituto CPFL, que o Estado teria, daqui um pouco, condições de encaminhar esse tema. Quando você coloca na sua palestra aqui, não é, que um desses três, os tripés aí segundo Platão, aí do poder, né, poder versus massas, etc., quer dizer, o monopólio da violência, quando você vê a televisão, não tem monopólio nenhum, né? A polícia está absolutamente acuada, não tem resposta, não tem... Né? E no caso do PCC, então, é uma coisa que você olha para aquilo e fala, meu Deus, né? Então, nós estávamos, eu estava muito com a avaliação de que eu estava menos pessimista do que você nos mostrou aqui, não é? Mas como é que você vê essa... Como é que nós teremos condições, porque não era o caso do governador, por exemplo, chamar o Alckmin, chamar o ministro da Justiça, chamar a OAB, chamar o movimento social. O que nós fazemos com a PCC? Como é que a gente responde a isso? Né? Quer dizer, essa arrogância, e não acontece nada. É como se, tudo bem, é isso mesmo. Eles estão, de alguma forma, controlando as prisões, as cadeias, e vamos deixar eles... Como é que você vê essa coisa? Bom, olha, quando eu digo que o Estado brasileiro é absolutista, eu penso sério. E não por acaso historiadores recentes do Estado absolutista mostram que é o Estado mais corrupto que a humanidade já inventou. Né? E por quê? Porque você tem essa suposta centralização dos poderes, né, no palácio, né, com seu exército de burocratas civis e militares e eclesiásticos. Né. Mas basta lembrar um pequeno exemplo dado pelo Joel Cornette, que é um historiador do absolutismo. Né. Ele diz, bom, o rei... normatiza tudo na vida econômica, inclusive. Ele exige, por exemplo, que os panos sejam feitos de tal modo para que eles possam ser exportados. Né? Então, tem que ter essa largura, tem essa densidade, o tecido tem que ter tantos nós, etc., etc. Aí diz ele, bom, nos ateliês próximos da corte, ele manda o fiscal, e o fiscal tem o policial, ou tem até um oficial da força física para controlar esses ateliês. Mas tem lá o grotão, né? Tem lá aquele ateliê que é feito lá na montanha, né? E que o fiscal vai sozinho. Aí ele chega e diz, olha, o rei quer que seja assim, assim. Ele leva uma bela sova, ele não consegue dar a multa, ele não controla coisa nenhuma. E diz o Cornette, isso não se passa apenas do ponto de vista econômico e da produção. Isso se passa em todos os setores da vida sob o absolutismo. Né? Então você tem essa concentração de poderes, esse mito da onipotência do Estado, mas não funciona no cotidiano. É a experiência que nós temos em todo o regime autoritário. E eu diria, o comunismo foi assim, o nazismo foi assim, o fascismo foi assim, Vargas foi assim, e a ditadura civil-militar também foi assim. Você tem essa concentração que, na verdade, gera ineficácia. Né? Então, volto à tese clássica do Montesquieu, que diz o seguinte, olha, grandes extensões de terra com grandes contingentes populacionais, não funciona a república e não funciona a democracia. Só funciona o despotismo. Né? Pau na macaca. Né? Aí você consegue governar. Por isso, a proposta da federação, né? A ideia do federalismo. Isso é, você reduz o contingente populacional e o território de tal modo que a política pública e que o controle possa ser efetivado com maior eficácia. Quer dizer, esse debate, essa guerra do palácio e da massa se reduz a uma situação mais controlável. Né?
no Brasil, nós temos o quê? Nós não temos federação, nós não temos municípios. Vocês vão brincar comigo e dizer que existe município no Brasil, né? Porque a autonomia não existe, né? Os estados, você tem a Lei Candir, né? O Estado é devedor do Poder Federal e, ao mesmo tempo, é credor. O Poder Federal cobra a sua dívida, mas não devolve o dinheiro do Estado, né? Então, você tem o Estado, o governador, mesmo de oposição, com o Pires na mão, sempre precisando dos recursos federais, né? Então, você não tem nada disso, você tem uma grande extensão territorial e você tem uma superconcentração burocrática no poder central, né? De justiça, de segurança, de educação, etc, etc. Quando nós pegamos os orçamentos dos ministérios, é uma coisa delirante, né? Então, como é que nós podemos encaminhar políticas? Pensa bem, nos Estados Unidos, que é um país cheio de problemas, né? Mas o prefeito comanda a polícia, a sua polícia, ele tem a polícia, né? Isso mostra a diferença dos nossos municípios. Aqui você não tem polícia municipal, né? Você tem a guarda municipal, que é uma gambiarra feita, uma mentira, né? Porque se diz que aquela guarda vai cuidar apenas dos próprios públicos, mas ela anda de metralhadora, de carro que nem a rota, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, é uma ilegalidade sobre outra ilegalidade, né? Então, o que, no meu entender, né, nós precisaríamos pensar é a soberania que deve ser partilhada pelo território. Agora, como o nosso veso, o nosso hábito, o nosso tique é absolutista, nós temos a opção preferencial pelo Palácio e pelo Executivo. Eu não conheço instituição brasileira que não seja executivo centrista, né? Por que esses meninos estão agora na reitoria da USP e na reitoria da Unicamp? Eles estão lá porque eles acham que o elemento mais importante da universidade é o executivo. Porque se eles controlarem o executivo através de eleições diretas e não sei o quê, eles vão controlar a instituição da universidade, né? Na universidade, se você for um professor bastante falante e tal, você logo vira chefe de departamento, de chefe de departamento você vira diretor, de diretor você vai para o conselho universitário, você vira reitor, né? Quer dizer, esse a coisa. Na igreja é a mesma coisa. Preste atenção que a imprensa cuida muito da CNBB, não se interessa pelo resto dos bispos, é um bispo, né? Você tem essa paixão pelo executivo, né? Com o seu exército mal treinado, mal definido, de burocratas, né? O problema, aí volto a citar o Weber, né? A burocracia, ela atinge tamanho poder porque ela detém o segredo do cargo. Ela detém o poder da gaveta, né? Então, você pode fazer planos maravilhosos a partir do executivo, mas eles vão chegar filtrados até a base social, né? Assim na segurança, né? O senhor se lembra bem que naquela crise do PCC que parou São Paulo, etc., foi preciso o ministro da Justiça vir para São Paulo conversar com Cláudio Lembo, né, para saber quais eram as atribuições do Poder Federal e quais eram do Poder Estadual. É um delírio, né? É como se fossem dois países, né, que estavam entabulando negociações, né? Então, é evidente que quando você tem essa superconcentração de soberania, você não tem soberania real. Voltando ao exemplo dos tecelões franceses do século XVII, né? Quer dizer, você não tem esse controle, isso é um mito, né? Então, a ineficácia é o resultado, né? E quanto mais você incha a máquina, mais palaciano você fica, mais você gasta dinheiro com meios e não com os fins. Você pega boa parte dos orçamentos, é o custeio do pessoal, né?
O fim é a última coisa que aparece, né? Eu acho que mais ou menos essa questão. Quanto menos você tem uma política atilada de controle social, né, mais você tem o quê? A violência dos grupos que usurpam a soberania. O que é uma facção criminosa decretar que o comércio vai fechar as portas àquela hora? Isso chama-se usurpação de soberania, né? E quando você aceita isso, aí eu gosto de lembrar um discípulo de Platão chamado Hobbes, né, que diz o seguinte: quando um particular se torna poderoso o suficiente para colocar em risco a soberania, esse particular tem que ser controlado, né? Então, coitado do Hobbes, tão caluniado, mas quando nós vivemos situações como as que nós vivemos, nós sabemos bem o que significa isso, né? Então, eu vejo nessa perspectiva. Por isso eu insisto tanto na necessidade do Brasil se federalizar, né? Antes de pensarmos em grandes planos, eu diria, na minha agenda pequena, né, federalização, democratização da política, né, através da democratização dos partidos e, efetivamente, uma presença cada vez maior dos elementos menores do conjunto estatal na definição das políticas, né? Todos os senhores sabem que os gastos maiores são feitos no município. Em todas as federações é assim. Aqui no Brasil é exatamente o contrário, né? Então, sem essas mudanças, eu não vejo possibilidade de eficácia, né? Por exemplo, essa questão da polícia, né? Você precisa ter eficácia no trabalho da polícia. Você precisa ter comando único. Quando você tem uma polícia militar e uma polícia civil, as duas se digladiando o tempo todo, né, você não tem obediência a uma autoridade maior. Infelizmente é isso. Então, ou você escolhe o modelo da polícia militar, ou você escolhe o modelo da polícia civil, ou você faz uma nova polícia, mas essa que está aí está sendo ineficaz. Por quê? Porque ela efetivamente não tem treino, ela não tem recursos, ela não tem política continuada, né? Entra um secretário de segurança, entra um ministro da Justiça, faz um monte de planos, etc., etc., chega na gaveta do burocrata, aquele plano desaparece, né? Esse segredo do ofício, o Weber, inclusive, adverte, né? O parlamento mais poderoso, o governante mais poderoso, se ele não tem controle da burocracia, ele perde. Ele está sempre perdendo. E é o que acontece aqui no Brasil. Bom, não sei se responde, eu acho que não responde, mas pelo menos dá uma visão da dificuldade das suas questões, né? Boa noite, professor. Obrigado por compartilhar aí com a gente seu conhecimento. Olhando para esses últimos 10 anos, no contexto político e no contexto de sociedade brasileira, como que o senhor completaria a frase "nunca na história desse país"? A frase é outra, porque quem enunciou não conhece a história, não gosta de história, né? Nunca antes nesse país. É a frase correta do presidente, né? E que, me parece, está ligado com aquela questão do novo na política, né? Eu sou novo, mesmo fazendo as coisas mais velhas da política brasileira, né? Você tem uma prática que é bem típica do regime absolutista, que é o controle do palácio sobre as massas através dos oligarcas, né? Então, você chega até o palácio, você sabe que no Congresso Nacional você tem a presença fortíssima dos oligarcas e de grupos de interesses ligados a eles, e você, então, faz todas as concessões e diz que é governabilidade. Se nós não conseguirmos o abraço do Sarney, haverá um golpe de Estado, porque a mídia golpista está aí para nos dar o golpe, não é verdade? Quer dizer, então, essa reiteração do passado, no ISEB,
Demétrio, se você me lembrar, se você me ajudar a lembrar do nome, havia um teórico do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que dizia que o Brasil é o país da contemporaneidade do não coetâneo, né? Você tem o atrasado e o moderno coexistindo, né? E essa é uma solução muito tradicional, né? Então, foi a solução encontrada, né, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Ele se diz moderno, ele se diz avançado, mas ele abraça o passado para garantir o presente, né? Abraça Maluf, abraça o Sarney, diz que o Sarney é um homem comum e tudo mais, etc, etc, né? Então, esses 10 anos, no meu entender, foram, talvez, veja, eu vou dizer uma coisa que talvez seja escandalosa, né? Talvez tenha sido bom. Porque você imagine se o novo, com o terror do novo, predominasse hegemonicamente dentro daquele partido e dentro do Estado brasileiro. Tá certo? Eu vou fazer vocês serem livres, né? Eu vou obrigá-los a ser livres, né? Livres segundo o meu conceito de liberdade, né? Eu acho que foi um certo freio nesse setor, com perdão da palavra, terrorista, né? Romão, meu nome é Herculano. Vamos tentar aqui falar rapidinho um monte de coisa. Eu acho que as massas precisam de ideia, porque não adianta agitação sem ideia, né? A Revolução Francesa, tu tinha ideia, senão não adianta nada fazer bagunça, né? Então, acho que a gente precisa rever algumas coisas. Então, os revolucionários, na minha opinião, são os poderosos. Aqui, com a ineficiência, vai destruindo o mundo. Então, nós marchamos para o caos. Isso é irreversível. Bom, diante dessa perspectiva, se a bagunça é feita pelos poderosos, para que fazer bagunça? Para que Black Bloc quebrando, o próprio Estado está se quebrando. E foi sempre assim. Quem quebrou o romano, quem quebrou tudo foram os poderosos com as suas folias, né? Então está na hora de relembrar algumas coisas do passado, algumas novas talvez, né? Por exemplo, liberdade não dar poder. Não é votar em alguém, não ter esse poder, né? A outra é que nós precisamos reavaliar Hobbes, aí, o outro lá atrás, de que o homem é bom. Nós inventamos o respeito à propriedade, nós inventamos o respeito à vida, portanto, nós temos uma moral, isso é inédito, não existe em estado de natureza. O segundo é que, se os homens não são bons, por que constituir uma máquina de homens maus? E aí, os homens maus contrariam os outros homens maus. E a gente tem visto que os maus estão mal mesmo no poder e fazem só bagunça. Bom, resultado, depois do liberalismo, cuja bandeira máxima era limites ao poder, não é hora de pensar em não ter poder, negar o poder. O poder de uns não faz a ordem para os outros. E já que a gente acha que o poder emana da renda, não é hora de ter que a renda, não votar é bobagem. Está na hora de controlar os impostos. Eu não vou pagar se eu quiser. Ou eu confio em todos, ou vou ter que confiar em alguns bons desses todos, que nunca são bons, e a droga está aí sempre. Eu não cansei de tentar salvar o poder. Está na hora agora de negar o poder, não acha? Bom, indo por partes, né? Indo por partes. Eu acho que você tem toda a razão quando você fala dessa questão das ideias, né? Há uma frase do Sartre que eu acho fantástica, né? Não foi o número de batatas que entraram na França que fizeram a Revolução Francesa, né? Esse é um ponto importante, né? Quer dizer, você tem veiculação de ideias, porque inclusive ideias podem ser traduzidas imediatamente em forças físicas, né? E se elas não se traduzem, elas se tornam uma espécie de ranço, né, que pode envenenar a alma das pessoas, né? Elas se tornam fanáticas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão do poder, né? Volto àquela definição inicial que eu dei a partir de Platão, né? Você tem a natureza que é violenta, não é boa nem má, ela é, né? E os seres humanos continuam sendo naturais, né?
Há um dito do Spinoza no Tratado Político, né? Quando ele está definindo o que é direito, e direito natural, né? Direito natural é o direito do peixe grande comer o peixe pequeno, ponto. Né? Quer dizer, se nós formos considerar essa estrutura do homem, né? A tendência é que ele, quanto mais forte é. Né? A lição de Maquiavel, inclusive em termos internacionais. No plano internacional, aquele país que não cresce diminui quanto os outros crescem. Então você tem que crescer. Você tem que. Agora, o poder não é apenas o controle da força física. O poder é o controle, inclusive, das ideias. Né? Então ele tem essa dimensão. Né? É preciso que você passe aí para a questão da dominação. Né? Eu te convenço de que eu sou o seu ideal dominador, né? Que você precisa de mim para viver. Né? Exatamente. Então, a questão de se nós devemos hoje lutar contra o poder chega num paradoxo seguinte. O que fazem os meninos do Black Bloc? Eles dizem que estão lutando contra o poder. E estão usando da força física para apresentar essa proposta. Qual a eficácia disso? Quer dizer, qual a eficácia de você dizer que você é contra o poder? Né? Para resolver essas mazelas todas que nós estamos vivendo. Né? Eu diria, eu tenho uma visão profundamente... eu não gosto do termo, né? Mas profundamente pessimista em relação ao Estado. Né? Eu acho que ele tende a se tornar cada vez mais anacrônico e cada vez mais violento, né? E cada vez mais ganancioso, e vai querer sempre mais impostos, vai querer sempre mais sangue, etc. E que é preciso deter essa caminhada. Eu ainda, até hoje, paro na luta dos indivíduos contra esse Estado. Né? Se você quiser me chamar de liberal, ainda eu estou nesse... E retornei, né? Porque eu pensava, na juventude, eu pensava na classe, no partido, etc. Né? Hoje eu penso que os indivíduos são importantes. Né? Então, eu acho que esses indivíduos, sendo naturais, eles podem se juntar para coisas excelentes, mas podem se juntar também para coisas tremendas. Né? E eu não vejo muito sucesso na destruição imediata do aparelho de Estado. Poder, sim, mas o Estado hoje se caracteriza como poder. Né? Então, esse é um ponto que eu estou com interrogação. Eu não tenho resposta. Né? Eu estou com interrogação. Eu vejo que a situação tende a se agravar cada vez mais. Né? Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. A minha pergunta ela está baseada no diálogo. Me parece, o senhor falou, e me corrija se eu estiver errado, a política na Grécia Antiga, né, tinha justamente a ideia do logos. Né? Por isso a polis na cidade se resolvia por meio do diálogo. E a guerra era o espaço do campo. Né? E nós hoje temos na cidade o espaço do conflito, seja nas manifestações, seja o conflito diário das relações pessoais e sociais. E me parece que o diálogo é uma coisa que se perdeu. Se a gente retomar aí o começo das manifestações com o MPL, se tentou muito diálogo. Né? E só depois que 500 mil pessoas foram às ruas em São Paulo, o Haddad decidiu ouvir a necessidade de ouvir a população. Percebeu que é importante ouvir. Me parece que Santiago é bem oportuno quando ele diz: sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, eu lhe pergunto se, nessa sociedade
surda, como a gente constrói o diálogo. A sua reflexão é interessantíssima. Sobretudo porque se confunde muito dialogar com aceitar a minha posição, né? O Jacques Maritain, que é um pensador que eu gosto muito, que era considerado conservador, inclusive, ele diz o seguinte: diálogo é o diálogo das diferenças, né? Ele diz: a Salomé dançou e agradou os espectadores com a cabeça de Batista, né? Mas isso não significa que ela amava os espectadores, né? Quer dizer, você pode agradar, né? Mas você não tem a fundação básica do diálogo, que é amar a tal ponto de aceitar a diferença, né? Então, no caso do grego, você tem, infelizmente, a fala especular, que integra também a democracia, né? Quer dizer, o demagogo que fala para a massa aquilo que a massa quer, né? Aquilo que faz com que o ego de cada um que está ali aplaudindo seja bajulado. O conceito ético mais importante que nós herdamos do pensamento grego é a ideia do horror à lisonja, a kolakeia, né? E a demagogia. Só lembraria o pedaço do Gorgias, que ele compara o político, né, ao cozinheiro e ao médico, né? Diz ele: olha, você pega um monte de criança, né, e você chama o médico e chama o cozinheiro. O cozinheiro vai dizer, o médico vai dizer: olha, não tem bala, não tem doce, vocês têm que fazer exercício, têm que comer na hora certa, tem que ter disciplina, etc. É assim que vai ser o meu governo sobre vocês. E o médico e o cozinheiro estão disputando os votos para serem eleitos. Aí chega o cozinheiro e diz: não, vocês terão balinhas, vocês terão comidinhas gostosas, não tem que fazer exercício, coisa nenhuma, etc, etc. Pergunta Sócrates ao seu interlocutor: quem você acha que vai ser eleito? Né? Essa questão continua até hoje, né? Quer dizer, você tem a violência dos corpos e você tem a violência da persuasão e da colaqueia coletiva, né? Diz Platão: o tirano maior é aquele que bajula a si mesmo, né? Que é a egolatria, né? Eu acho que eu sou lindo, que eu sou inteligente, que eu sou... E o meu amigo vem no meu ouvido, né, e diz: não, você é lindo, você é inteligente, você tem sempre razão. Você sempre tem razão. Se nós pularmos para o Timão de Atenas do Shakespeare, nós vemos que é isso. Quer dizer, a forma de desgraça do indivíduo é a bajulação, né? O meu avô, que era um caipira de Tapetininga, né, sempre me dizia, e eu acho que ele talvez tenha aprendido isso em Platão, né, desconfia do amigo que sempre concorda contigo, né? Quer dizer, essa é a prática por excelência da demagogia. E nós vivemos assim, né? Quando Heidegger diz que nós não distinguimos entre ouvir e escutar, é exatamente isso que se passa. Nós, muitas vezes, o som entra no ouvido, nós sabemos o sentido aparente da palavra, mas nós não escutamos, nós não meditamos, não acolhemos aquilo e produzimos alguma coisa, né? Então, esse é um defeito. No caso, o Plutarco, que é um grande autor ético, dos mais importantes para a cultura moderna inteira, ele tem um tratado sobre o palavrório e outro tratado sobre a curiosidade e sobre a lisonja, né? Esses três elementos são elementos fundamentais da dominação e do auto-engano, né? De onde aparece a tirania? Aparece justamente da lisonja, da demagogia e etc, né? Então, nós vivemos numa sociedade como a nossa, de entretenimento e de persuasão, né? Eu gosto muito de um autor chamado Erich Auerbach. Ele tem um livro chamado Mimesis, que é a representação da realidade na literatura ocidental.
E ele, num determinado momento, ele está criticando a propaganda. E justamente a propaganda das luzes, na sua vertente mais nefasta, que é a de Voltaire, né? Então, diz ele, o que faz o propagandista? O mundo é um conjunto quase infinito de cenas, né? O propagandista joga o holofote em cima de uma cena. E os espectadores, né, veem a verdade, porque aquela cena é verdadeira, está ocorrendo. Mas, diz ele deixa na sombra todas as demais cenas que dariam um outro sentido para aquela cena, né? A propaganda faz isso, né? Então, quando você dirige para as massas um discurso verdadeiro, se você não tem o tempo de verificar todos os entornos, né? E o que acontece na nossa sociedade? A nossa sociedade é a sociedade da rapidez, né? Você não tem tempo para pensar. Aliás, pensamento vem de pensar, de pesar, né? Se você não pesa, você não pensa. E nós repetimos slogans e lugares comuns de uma maneira absolutamente fantástica, e cada vez mais, né? Não precisamos nos recordar, né, da crítica feita por Flaubert, por exemplo, ao lugar comum, que leva ao dicionário das ideias recebidas, né? De certo modo, quando os estruturalistas do século XX diziam que nós somos pensados pela sociedade e não pensamos a sociedade, é um pouco isso, né? O primeiro impulso nosso é repetir lugar comum, né? E o lugar comum congrega, né? Eu fiz essa experiência muitas vezes. Eu sou um pouco perverso, né? Então, quando eu queria saber até que ponto eu seria aplaudido ou eu seria vaiado numa assembleia. E eu escolhia justamente essas que eram mais problemáticas do ponto de vista ideológico, né? Aqueles radicais e tal. Então, eu escolhia direitinho. Se eu queria ser aplaudido numa plateia do PT, de 15 anos atrás, eu falava do neoliberalismo, contra o neoliberalismo, contra a privatização, contra não sei o quê, no final, né? Mas se eu queria encher a paciência deles, eu dizia, não, para entender o neoliberalismo é preciso antes ler. E é preciso ler Hayek, é preciso ler os autores, etc, etc. Aí, evidentemente, não tinha aplauso, né? Então, nós sempre gostamos daquilo que lisonjeia o nosso conhecido. É por isso que Platão, com muita sagacidade, distingue entre doxa e episteme, né? O que é doxa? Doxa é um termo grego que significa brilho, né? A opinião é brilhante, né? Quando você repete a opinião do grupo, você é inteligente, você é bonito, você é dos nossos, né? Você não é deles, porque eles são horríveis, são feios, são de má fé, são golpistas, são o diabo, né? Essa clivagem é uma clivagem construída, né? Construída, inclusive, etnograficamente, né? Só vou dar o exemplo de Aristóteles, né? Os loiros do norte são valentes, mas são burros para burro, né? São idiotas, né? Eles não aprendem nada, os alemães, né? Os da Ásia são inteligentes, mas são covardes pra caramba, né? Nós, os gregos, somos inteligentes e valentes, por isso nós somos os homens. Eles não são. Então, é um lugar comum, né, que cria essa ideia da superioridade da sociedade ocidental e da sociedade grega, né? Isso agrada, né? Mas isso não é efetivamente exercício de pensar. Eu acho que é isso. Roberto, vou fazer mais uma. Muito me honra. Eu li hoje no jornal que o governo do Rio pediu ajuda para o governo federal, que pediu ajuda para o Exército, para garantir o leilão de Libra, da área de Libra, do pré-sal, que vai acontecer na segunda-feira.
num hotel no Rio de Janeiro. E o argumento para se pedir a ajuda do Exército foi que a Polícia Militar do Rio está extremamente desgastada e não tem condições de fazer toda essa proteção do leilão de Libra, porque há 90 dias, isso está no jornal hoje, das autoridades do Rio, há 90 dias a Polícia Militar do Rio enfrenta, no mínimo, uma manifestação pública por dia. Bom, o tema geral do nosso módulo aqui são as jornadas de junho, né? E a gente pode ver essa continuidade de manifestações de junho para cá de duas formas. Nós podemos ver como continuidade, então nós podemos dizer que as jornadas de junho foram seguidas pelas de julho, agosto, setembro e agora outubro, né? Ou nós podemos vê-las como ruptura. Nós podemos dizer, houve as jornadas de junho e depois houve coisa diferente, que são as jornadas que continuaram e vieram até hoje. Num plano muito superficial, é fácil ver ruptura. As jornadas de junho foram muito maiores do que as jornadas de hoje. Do ponto de vista da natureza política dessas jornadas, eu vejo ruptura, mas não é o dia da minha palestra. O dia da minha palestra já foi. E outras pessoas muito inteligentes, uma delas vai falar aqui na semana que vem, o Reinaldo Azevedo, vem continuidade. Né? Então, a minha pergunta é, do ponto de vista da natureza política, não do tamanho, né? A gente seria mais adequado interpretar como continuidade as manifestações que vêm até hoje ou como ruptura em relação às manifestações de junho? Olha, eu não diria nem que é ruptura nem continuidade, porque, na verdade, é continuidade, no meu entender, porque todas essas manifestações, acho, né, vêm como resultado dessa distância cada vez maior entre as necessidades de políticas públicas e de vida pública razoável e a ineficácia da máquina estatal, né? Então, você tem uma continuidade muito clara, né? Então, você, pouco a pouco, sai das manifestações pelos 20 centavos, depois dos 20 centavos você vai para outras cada vez mais complexas, como esse caso dos professores e tudo mais. Eu acho que é uma continuidade. A suposta ruptura vem do fato de que, você note que a cada rodada muda a exigência, muda a reivindicação, muda o que está se definindo como protesto, né? Então, eu acho que até que nós consigamos, por exemplo, tem a guerra dos sem-teto, né? Esse sem-teto tem feito manifestações violentíssimas, inclusive contra a prefeitura do PT em São Paulo, né? Você tem os professores, e aí nós podemos seguir os elementos essenciais das políticas públicas e sempre vai haver um grupo, um setor, inclusive, que está insatisfeito com essa política, né? Agora, então eu diria que ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade, né? Digamos, hegemonicamente, em cada uma dessas manifestações você tem um protesto diferenciado, mas não totalmente separado. Agora, o que eu vejo de continuidade absoluta é o funcionamento absolutamente delirante do Estado, né? No primeiro momento, eles retiraram certos aprofundamentos absolutistas que estavam sendo programados. PEC 37, a atenuação máxima da lei de improbidade administrativa, o sujeito foi lá para frente das televisões para dizer que eles iam acabar com a lei da improbidade administrativa, que eles iriam reduzir ao máximo, uma série de prerrogativas que eles achavam, o caso da lei da ficha limpa e etc., né? Bom, no primeiro momento foi essa defesa e essa tentativa de cortar os anéis para ficar o dedo.
Logo a seguir, a presidente da República começou, através de uma política orientada por João Santana, né, propondo coisas absolutamente delirantes, né, como aquela constituinte que não era uma constituinte, que era um engodo grosseiro, né, quer dizer, ninguém que tenha o mínimo de pensamento acreditaria numa constituinte que era para quebrar o galho, né, da reforma política, né. Existe essa continuidade do Estado, né? Quer dizer, sempre achando, eu vou ser grosso, Demétrio, você me perdoe, né? Sempre achando que ela tem uma massa de 180 milhões de idiotas, né? Quer dizer, a mentalidade absolutista por excelência, né? Quando Gabriel Naudet diz a massa popular é feita de pessoas baixas, sem cultura, vulgares, ameaçadoras, etc., etc., é exatamente o que nós temos como prática por parte desses gestores da máquina pública brasileira, né? E, veja, agora nós já entramos descaradamente no período eleitoral. Ele falou da questão do tema da violência, que de fato vai ser uma vertente importante, né? E como se nada houvera, né? Quer dizer, estão já discutindo a sucessão presidencial, né? Quando você tem uma pauta na sociedade que essas insatisfações mostram que não estão encaminhadas de maneira nenhuma, né? Eu acho que é tão delirante quanto aquela desculpa dos governantes do Rio de Janeiro, né, de que o bondinho, né, que o teleférico iria trazer muitos recursos para a comunidade lá da Rocinha, sabe? Eu acho uma coisa maluca, né? Quer dizer, o sujeito diz, olha, não tem segurança, tem essa UPP batendo na gente, tem não sei o quê, tem o traficante, tem não sei o quê, e você faz o teleférico, né? E aí ele diz, não, mas o teleférico vai trazer lucro para vocês. Ah, não. Está demais, né? Então, eu diria isso, Demétrio, eu vejo que há continuidade, que há diferenciações nos vários movimentos, né? Eu concordo com você, como eu disse no começo, né? Eu concordo com você em gênero, número e caso, com a desconfiança nessa suposta espontaneidade, né? Eu acho que se nós fôssemos levar a sério, se existisse de fato um jornalismo investigativo, né, que fosse atrás de vários desses eventos, e desses eventos que supostamente degringolaram para isso ou para aquilo, nós iríamos encontrar com muita surpresa partidos, inclusive o partido que está no governo hoje. Bom, professor Romano, terminamos o evento de hoje. Pedimos desculpa para quem não conseguiu formular as suas perguntas. E gostaria de dizer para o senhor que, apesar do senhor ter falado em doxa, eu não consigo deixar de falar que a palestra do senhor foi brilhante. Então, e aproveito para um pouco de publicidade para a nossa programação, lembrar a todos que na sexta-feira que vem encerraremos esse módulo sobre as jornadas de junho no Brasil e teremos o jornalista Reinaldo Azevedo com o tema A Voz das Ruas e as Ruas Sem Voz. Portanto, estamos aprofundando o tema. Contamos com a presença de todos vocês e neste sábado nós temos na Livraria Cultura, aqui na Livraria da Vila, nós temos as transformações atuais na cultura, na literatura e na crítica com Alcir Pécora, às 11 horas da manhã no sábado. Um programa diferente, um horário diferente. E nós temos um evento excepcional nesse sábado à noite, às 20 horas, a música para 2 pianos, do século XX. E nós teremos, esse é um evento que vocês não poderão deixar de ver. Afinal, nós estamos no fim da nossa programação do mês. Gostaria de concluir o dia com um aplauso de agradecimento especial para o professor Romano.